Seja bem-vindo à 166ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula eu irei abordar a inequação envolvendo função quadrática. Porém, antes de adentrar neste tema, eu tenho aqui um recado para vocês. Todo o conteúdo disponível neste canal ele é gratuito, mas se você desejar colaborar voluntariamente com este canal, você pode colaborar nesta conta ou através do Apoia-se, cujo link estará na descrição deste vídeo. Agora entrando aqui no tema deste vídeo. A resolução de uma inequação de segundo grau, isto é, a determinação dos valores de x que a satisfazem, envolve o estudo dos sinais de uma função de segundo grau. Estudaremos a resolução de inequações através dos seguintes exemplos. Primeiro exemplo aqui, x ao quadrado menos 6x mais 8 menor que zero. O primeiro passo para resolver essa inequação é determinar as raízes de x ao quadrado menos 6x mais 8. Ou seja, esta aqui é a minha função, eu tenho que determinar as raízes dela. Para determinar as raízes de uma função de segundo grau, uma função quadrática, o que eu tenho que fazer? Primeiro, tenho que destacar os seus coeficientes. A aqui vale 1. A é sempre o valor que multiplica x elevado ao quadrado. B vale menos 6, porque B é sempre o valor que multiplica a variável x, que não está elevada ao quadrado. C vale 8. Tendo destacado os coeficientes, o próximo passo é calcular o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Portanto, o delta vai ser igual ao quê? Menos b ao quadrado. B vale menos 6, portanto vai ser menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é 8. Então, eu tenho 36 menos 32, 4. Tendo o valor de delta, eu vou aplicar Bhaskara para descobrir as raízes. Bhaskara é igual a menos b mais ou menos a esquerda quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, eu vou ficar com menos 6, mais ou menos raiz quadrada de 4, sobre 2 vezes 1. Porque 1 é o valor de A. Este negativo com este aqui, eles se multiplicam. Quando você multiplica negativo com negativo, o que acontece? Você tem um resultado positivo. Então, eu vou ter 6 mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 2, né? Raiz quadrada de 4 é 2, dividido por 2. A primeira raiz, portanto, vai ser 6 mais 2 dividido por 2. 6 mais 2, 8, dividido por 2, 4. A segunda raiz vai ser 6 menos 2 dividido por 2. 6 menos 2, 4, dividido por 2, 2. Sendo assim, eu vou ter uma parábola com a concavidade voltada para cima, com essas duas raízes, 2 e 4. Agora, como é que eu sei que a parábola tem a concavidade voltada para cima? Simples. Sempre que o coeficiente A for um número positivo, eu tenho a parábola vai ter a concavidade voltada para cima. E a inequação me pede aqui, quando é que eu vou ter valores, x ao quadrado menos 6x mais 8, tem que ser menor do que zero. Onde é que eu tenho isso aqui analisando o gráfico da minha função? Eu vou ter entre as raízes. Entre 2 e 4, eu só tenho correspondentes negativos para x. Ou seja, qualquer x que eu coloque, substitua aqui na minha função, que esteja entre 2 e 4, vai me dar um y negativo. Exemplo, boto 3 aqui no lugar do x. 3 ao quadrado, 9. Menos 6 vezes 3, menos 18. 9 mais 8, 17. Com menos 18 dá quanto? Menos 1. Portanto, um número menor que zero. Qualquer x que eu coloque aqui que esteja entre 2 e 3 vai me dar um menor que zero. Portanto, estudando sinais, eu tenho o quê? Identificando os valores de x que satisfazem a equação, vai ser quais? Quais vão ser esses valores? Vai ser o seguinte, x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior que 2 e menor que 4. Que é entre esses valores, entre os valores das raízes, que eu vou satisfazer a equação. Olha aqui, o próximo exemplo. X ao quadrado menos 2 vezes x mais 1 maior que zero. Novamente, eu tenho que determinar as raízes. Para determinar as raízes, destaco os coeficientes. Depois, calculo o delta. Então, tem b ao quadrado vai ser menos 2 ao quadrado vezes 4 vezes 1 vezes 1. Porque a vale 1, c vale 1. Tem aqui, c. A é sempre o valor que multiplica a variável x que está elevado ao quadrado. B eu tenho aqui. Portanto, vou estar o quê? Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 1, menos 4. 4 com menos 4, 0. Delta é igual a 0. Portanto, se delta é igual a 0, eu vou ter o quê? Vou aplicar Bhaskara. Menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a vai me dar o quê? Menos o valor de b, que é menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 0, que é quanto vale delta, dividido por 2 vezes 1, que é o valor de a, né?
A vale 1, então, ó, 2 vezes 1. Negativo com negativo, positivo. Então, eu vou ter 2 mais ou menos 0 dividido por 2. Portanto, a primeira raiz vai ser 2 mais 0 dividido por 2. 2 mais 0 dividido por 2, ó, vai dar 1. 2 menos 0 dividido por 2 também vai dar 1. Sempre que delta é igual a 0, a minha primeira e a minha segunda raiz, elas são iguais. Sendo assim, eu vou ter esta configuração. A minha palavra tem a concavidade voltada para cima, porque meu coeficiente A é maior que 0. Sempre que ele for um número positivo, sempre que ele for maior que 0, a concavidade voltada para cima. Ela só toca em um ponto no eixo x, portanto só tem uma raiz no eixo x, né? Porque ambas as raízes são iguais, então é o mesmo ponto aqui. Para qualquer valor de x abaixo do valor da minha raiz, eu tenho correspondente de y positivo. Para qualquer valor de x acima do valor da minha raiz, eu também vou ter correspondente de y positivo. Então, quando é que a minha função aqui, a minha equação, vai ter correspondentes maiores do que zero? Simples, ó, x pertencendo aos reais, tá o que? X tem que ser diferente de 1. Qualquer valor que seja diferente de 1 vai me dar o que? Um correspondente maior que zero. Um valor maior que zero. Se eu botar aqui, ó, 0 no lugar do x, vou ter, ó, 0 ao quadrado menos 2 vezes 0 dá 0. 0 ao quadrado, 0, mais 1, 1. Ou seja, quando x for igual a 0, y é igual a 1. Portanto, é um valor maior que 0. Se eu botar 2 aqui, ó, no lugar do x, também vou ter um valor maior que 0. Sendo assim, ó, esta é a solução para essa inequação. Agora, terceiro exemplo, ó, 3 vezes x ao quadrado menos 3x mais 2 menor que 0. Mesmo passo dos itens anteriores, dos exemplos anteriores. Pego a minha função, destaco os coeficientes a, b e c, aplico, calculo o delta. Delta, portanto, fica menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 2. Menos 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes 3, menos 12. Vezes 2, menos 24. 9 menos 24, menos 15. Portanto, meu delta é menor que zero. O que acontece quando o delta é menor que zero? A minha função não tem raízes. Sempre que o delta for menor que zero, isso quer dizer que o gráfico da função não vai tocar no eixo x, portanto não vai ter raízes. Sendo assim, eu vou ter esta configuração. Por que esta configuração? Meu coeficiente A é um número positivo, então a minha palavra vai ter a concavidade voltada para cima. E ela vai estar o quê? No eixo x, só vai possuir o quê? Correspondentes maiores do que zero. Correspondentes positivos. Não tem correspondente negativo. Para qualquer valor de x que eu substitua na minha função, eu vou ter um y positivo. Exemplo, ó, boto 1 aqui no lugar do x. 1 ao quadrado é 1, vezes 3, 3. Menos 3 vezes 1, menos 3. Então, 3 com menos 3, 0. 0 mais 2, 2. Então, quando x for igual a 1, y vai ser igual a 2. Se x for menos 1, vou ter o quê? Menos 1 ao quadrado, 1 positivo. 1 vezes 3, 3. Menos 1 vezes menos 3, 3 positivo. 3 positivo mais 3, 6. Mais 2, 8. Quando x então for igual a menos 1, y vai ser igual a 8. Qualquer valor de x que eu coloque aqui, vou ter um correspondente em y maior que zero. Sendo assim, ó, identificando os valores que satisfazem a inequação, temos o que? A solução é um conjunto vazio. Por quê? Porque eu nunca vou ter isso aqui, ó. Eu nunca vou ter aqui na minha inequação um valor de x que eu substituo aqui que atenda a minha inequação, que me dê um correspondente menor que zero, ou seja, que me dê um correspondente negativo. Portanto, a solução é esta aqui. Agora vou aqui, ó, exemplo D. Menos x mais 4 vezes x menos 3 menor que zero. Primeiro passo aqui para determinar as raízes. Vou aplicar a distributiva. Então, eu tenho, ó, menos x vezes x, menos x ao quadrado. Menos x vezes menos 3 dá o quê? Mais 3x. Negativo vezes negativo, positivo. 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 3, menos 12. Portanto, vou ter, ó, menos x ao quadrado mais 7 vezes x menos 12. Agora que eu tenho aqui a minha função quadrática, eu vou destacar os coeficientes a, b e c. Tem aqui, ó, a é menos 1, né? É menos 1 que está multiplicando x ao quadrado. B é 7.
C menos 12. Aplico aqui, ó, vou calcular o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, 7 ao quadrado menos 4 vezes menos 1, que é o valor de a, vezes menos 12, que é o valor de c. Então, eu tenho 49 menos 48, delta igual a 1. Assim sendo, vou calcular as raízes através de Bhaskara. Então, vou ter menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Vou ter menos 7 mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes menos 1, que é o valor de a. Isso vai me dar o quê? Negativo vezes positivo? Negativo. Então, tá, menos 7 mais ou menos 1, né? Raiz quadrada de 1 é o próprio 1, dividido por menos 2. Sendo assim, a primeira raiz vai ficar o quê? Menos 7 mais 1, menos 6, dividido por menos 2, 3 positivo. Negativo dividido por negativo, positivo. Menos 7 com menos 1, né? Dá menos 8. Menos 8 dividido por menos 2, 4 positivo. Sendo assim, a minha parábola, o gráfico desta minha função vai ser assim. Concavidade voltada para baixo. Por que concavidade voltada para baixo? Meu A é negativo. Sempre que o coeficiente A for negativo, a parábola tem a concavidade voltada para baixo. Sempre que delta for maior que zero, ou seja, for um valor positivo, eu tenho o quê? Duas raízes diferentes. E a minha equação pede o quê? Onde eu vou ter valores menores que zero? Onde eu vou ter valores negativos? Para qualquer valor de x menor que 3 e para qualquer valor de x maior que 4. Assim sendo, estudando os sinais da função, identificando os valores de x que satisfazem a equação, eu tenho que x pertence aos reais, tal que x tem que ser menor que 3 ou maior que 4. Bom, eu espero que vocês tenham entendido essa explicação. Se vocês têm alguma dúvida ou crítica, vocês podem colocar aí no comentário. Se vocês gostaram, deixe aí o seu like. Se gostou desse canal, se inscreva, tenha bons estudos e até a próxima aula.